E aí, galera? Está começando! Mais um programa Sou Casa Jovem. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Giba. E eu sou a pastora Ari. E roda a vinheta. Gente, no programa de hoje nós vamos falar um assunto que eu já devo ter passado, você já deve ter passado, o Giba já deve ter passado. Que você deve estar passando. Que faz parte da nossa vida, que é como lidar com a frustração. Gente, todos os dias, de alguma forma, alguém está lidando com uma frustração. Talvez você, nesse exato momento, está lidando com uma frustração. Talvez alguém perto de você nesse momento está lidando com uma frustração. E a frustração, olha, ela traz alguns malefícios, mas também de uma certa forma ela nos ajuda a nos tornarmos mais fortes. Mas como assim? Pastor Giba, me explica. Para tudo. Como é que a frustração pode me ajudar em algo? Geralmente a gente enxerga a frustração como algo somente negativo. É interessante nós pensarmos que sim, ela é algo ruim. Sim, é algo que ninguém gosta de passar. Mas se nós não nos frustrássemos, se nós acertássemos em tudo, como que a gente desenvolveria novos projetos, recalcularíamos novas rotas e novos rumos para se tomar? Gente, eu fiquei tão espantado que ela quase rimou tudo direitinho, assim, mas tudo bem. Veja bem, olha comigo aqui. Você nasceu... Na bonita dos olhos, boa. Você nasceu, foi vivendo, e aí começou a caminhar, e aí caía, e se frustrava, e começava a caminhar de novo, e depois foi pra escola, e tinha gente, às vezes, que tu queria jogar futebol, e eles não te escolhiam pro esporte, e às vezes tu queria sair com as meninas não queriam sair contigo. Ou seja, o tempo todo, no decorrer da nossa vida, nós somos frustrados. Por quê? Porque nós recebemos não muitas vezes. Nós, muitas vezes, também somos frustrados porque aquilo que planejamos não sai exatamente como nós gostaríamos. E por isso traz a decepção, por isso gera angústia, traz por isso o desânimo. Mas, pastor Ari, tá legal, eu entendi. Nessa fase da minha vida, eu estou lidando com a frustração. Como eu faço para lidar com isso? Porque isso está me machucando. Uma das coisas que a gente tem que pensar primeiramente é que a frustração, sim, ela faz parte das nossas vidas. Então, a gente tem que fazer o processo que a gente chama de aceitação, que sim, seremos frustrados constantemente. Gente, peraí. O que? Peraí, Giba, deixa eu terminar. Eu me lembrei de algo agora. A minha mãe sempre me diz assim, ó, aceita que dói menos. É, exatamente. Mas então, voltando ao que eu estava falando, a aceitação. Mas aí o que a gente precisa trabalhar na frustração? Que ela não seja o limitador para que você paralise naquilo que você está sonhando. E também a gente pensar onde estão as nossas expectativas. Porque é certo, quando nós colocamos a nossa expectativa inteiramente na resposta da outra pessoa, constantemente nós vamos nos frustrar. Porque a gente vai determinar quais os rumos que a gente tem que tomar pela fala do outro e não por aquilo que Deus está colocando em nós. É mais ou menos assim, não tem problema você colocar expectativa, por exemplo, você casado, eu coloco expectativa na minha esposa, de que ela, de alguma forma, também vai me fazer feliz, vai fazer uma boa comida, coloco expectativa nos meus filhos, que eles serão bons filhos, que eles vão ir para a faculdade, que serão... Não tem problema, mas o problema é eu determinar de que essa expectativa vai determinar se eu realmente seria uma pessoa feliz, seria uma pessoa realizada, de que tudo na minha vida vai ficar bem se eu depender completamente da outra pessoa ou de alguma coisa. É como se eu colocasse a minha felicidade, a minha expectativa completamente num trabalho. Não tem problema você colocar a sua expectativa em um trabalho. O problema é você colocar totalmente o seu coração. E quando você coloca totalmente o seu coração, totalmente a sua expectativa, cara, sabe o que acontece? É que do nada você se frustra, isso arrasa com a tua vida. É como se você acordasse e dissesse, nossa, parece que nada disso tem mais sentido. Por quê? Porque
toda a sua expectativa estava naquilo. E aquilo te decepcionou. E às vezes, sabe o que acontece, Giba? A gente termina se enxergando por aquilo que nós fazemos. Ou seja, eu me enxergo por aquilo que eu faço no trabalho, eu me enxergo por aquilo que eu exerço ministerialmente, através disso, e não por aquela ótica que a Bíblia diz que eu sou, a minha identidade de filho, a minha identidade de filha que eu tenho em Deus. Então é interessante nós pensarmos que às vezes a gente idealiza uma vida perfeita. E existe uma idealização que na realidade parece que não se encaixa. Então, na verdade, seria mais ou menos assim, ó. As expectativas. Às vezes as expectativas estão erradas. E às vezes as expectativas estão erradas ou às vezes as expectativas estão colocadas em lugares errados. Estão errados. Entendeu? Sabe por que é interessante? Porque por mais que eu ame a outra pessoa, por mais que, por exemplo, o Giba me faça feliz, vai ter algum momento que ele vai falhar, mesmo tentando acertar. Eu falho, gente. Eu falho, eu erro. Olha pra minha cara de pecador. Eu erro, eu falho. Então é interessante nós pensarmos nisso. Por quê? Porque se eu colocar como se o Giba não pudesse nunca me frustrar, porque ele vai me frustrar, seu pai e sua mãe vai te frustrar muitas vezes, e graças a Deus as frustrações que os pais fizeram a nós. Gente, você pai, você vó, você tia, você que tem a responsabilidade sobre a vida de alguém, diga não às vezes. Importante, né? Diga não, você diga não. Você também diga não. Por quê? Porque as frustrações que os pais nos geram são as primeiras, né? As primeiras frustrações que a gente lida na nossa vida. Agora tu imagina, pai e mãe que não frustra filho, não diz não para filho. A vida vai frustrar ele de alguma maneira. Só que se a gente não aprende a lidar com isso, isso se torna algo insuportável para as nossas emoções quando nós temos que lidar com isso. Que daí vira aqueles adultos que não conseguem se inserir em algo, se inserir em uma igreja, se inserir em uma família, se inserir em um trabalho, se inserir na faculdade, porque não conseguem lidar com opiniões diversas, não conseguem lidar com os nãos da vida, porque de fato a vida, gente, tem muitos nãos. Tem muitos nãos. E as coisas não vão acontecer conforme nós queremos, na área né? financeira tem muitos nãos, na área profissional tem muitos nãos, na área emocional tem muitos nãos. E a verdade é que durante a vida vamos nos frustrar. Durante a vida nós vamos nos machucar, nós vamos chorar, nós vamos nos sentir mal. No mundo tereis aflições. Teremos decepções. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu estou contigo até o fim. É mais ou menos Jesus dizendo assim, gente, olha, no mundo tu vai te frustrar. No mundo tu vai receber os nãos. Mas ele está dizendo, tem de bom ânimo, ou seja, coragem. Eu estou aqui contigo. Então, o resumo desse programa é mais ou menos assim, olha, cara, coloca a tua expectativa, você mãe, você pai, você jovem, você adolescente, você namorado, enfim, coloca a tua expectativa em primeiro lugar, 100% em Jesus. Por quê? Porque ele não te decepciona, essa é a verdade. Não significa que tu não precisa colocar expectativa em ninguém, porque a gente vai colocar, nós somos seres humanos, mas de que quando receber o não, quando a frustração vier, isso tu não se desabe junto. Ou seja, vou acabar com a minha vida acabou porque eu recebi um não, porque eu me senti mal com isso. Não, porque a sua vida não era isso. A sua vida é muito mais valiosa, muito mais preciosa. E é interessante, tipo, a gente pensar isso que tu mencionou. Às vezes a frustração ela é importante porque ela nos traz movimento. O que isso significa? Quando eu me frustro e eu me permito avaliar o porquê que eu me frustrei naquela situação, o que aconteceu, o que de repente eu tenho que melhorar, o que estava sob o meu controle e aquilo que não estava sobre o meu controle, faz com que eu determine o que eu vou fazer com a frustração. Porque eu posso deixar a frustração lidar de maneira assim, tentar negar que não pode acontecer isso e aceitar que isso vai me paralisar, ou eu posso usar a frustração para me produzir movimento, de recalcular, de planejar novamente, de gerar novos projetos, novos sonhos. Então, a frustração, ela não pode ser um limitador na nossa vida.
porque ela vai fazer parte em todas as áreas, seja de relacionamento, seja profissional, seja ministerialmente, mas que ela seja algo que faça a gente avaliar, recalcular as novas rotas que a gente tem que tomar, entender que essa situação às vezes aconteceu sim para me ensinar o que eu posso ter aprendido, até mesmo com os erros que eu cometi, eu posso aprender algo. Eu fico pensando que os discípulos, os apóstolos que andavam com Jesus, eles também se frustraram. Sabe por quê? Nossa. Porque muitas vezes estavam esperando, não, Jesus, faz isso agora. Tu é o rei, então demonstra que tu é o rei para todo mundo. Demonstra que tu pode fazer isso para todo mundo. Ou seja, as pessoas estavam dizendo, Jesus, e aí? Vamos lá, bora. E aí, Jesus, calma, não é no tempo de você, gente. Calma, vai devagar. Então, e muitas vezes é assim, mas eu tô colocando a minha expectativa em Deus, eu estou colocando... Mas inconscientemente eu tô dizendo que Deus tem que agir aqui e agora, desse modo. Eu coloco a minha expectativa em Deus, mas estou dizendo, Deus, tô colocando a minha expectativa em Ti, mas tem que ser do meu jeito. Nessa hora, nesse tempo, desse formato, dessa forma, a gente tenta colocar, às vezes, Deus dentro de uma caixa. E é muito legal aquilo que tu falou, porque tu disse assim, olha... de repente tu teve uma frustração, mas que isso, vamos dizer assim, isso seja até o combustível para te sair do lugar que tu está e ir para novos lugares. Eu me lembro que em 2014, eu estava tão frustrado, a gente estava tão frustrado, eu e tu, numa questão profissional, ministerial, que a gente diz assim, cara, e agora, o que a gente faz? E aí, naquela época, eu comecei a orar, isso em 2014, eu comecei a mandar um monte de e-mail, um monte de coisa, eu digo, nossa, e eu me motivei a sair do lugar em que estávamos, né? Ressignificar aquilo, Exato. Ou seja, até a frustração e o desânimo pode ser ressignificado como combustível. E essa ação e essa atitude abriu uma baita porta naquele momento na nossa vida, que foi gerando outras portas, foi abrindo, ou seja, no lugar em que eu me encontro frustrado, eu tenho que entender de que o meu lugar não é este. O lugar da sua vida, você que está nos assistindo agora, não é esse. Não é este lugar de frustração. O seu lugar ou seja, esse lugar de frustração que sirva como um aprendizado, como um combustível para você sair daí e ir para o lugar onde Deus quer que você esteja. E aí, para a gente finalizar o programa de hoje, que eu lembrei de uma frase que eu gosto de sempre falar muito, não torne eterno aquilo na sua vida que não é eterno. Ou seja, a frustração, ela não é eterna. O que Cristo tem para nós vai muito além do que os teus olhos estão vendo nesse momento. Então, esse tempo de deserto, esse tempo de frustração que você está passando, também é escola de Deus para as nossas vidas. E como lidar com a frustração? E frustração tem tudo a ver com o meu livro, gente, Quando a Espera Dói. Este livro aqui, Quando a Espera Dói. Eu falo muito sobre frustração, Ari, falo muito sobre etapas da vida. Que é um tempo que nos frustra muito, é o tempo de esperar. Gente, esperar em Deus. Então, este livro você pode adquirir, tá na Seara Livraria, aqui no Ministério da nossa Igreja Batista da Lagoinha, tanto de forma física, como comprando online também pelo site. Adquira ele e você vai saber como lidar com as frustrações, Aleluia! Né? Gente, esse foi mais um programa do Sou Casa Jovem. Nós esperamos vocês, todos vocês, no próximo programa. Pega esse programa, compartilha, curte, divulga, chama mais gente para estar assistindo o programa do Sou Casa Jovem. Tchau, gente. Deus abençoe.